O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6, a partir do verso 1, nos diz: Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nos chama a atenção, nesses 4 versículos lidos, no início da igreja primitiva, a importante sequência do trabalho que o Senhor Jesus tinha proposto para os seus seguidores. A frase que está no verso 4, em que os apóstolos, eles colocaram uma atividade que para eles era a mais importante que poderia ser desempenhada. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Com certeza, o apóstolo Lucas colocou nessa sequência oração e ministério da palavra. Poderia talvez pensarmos, não seria mais importante colocar ao contrário, o ministério da palavra e depois a oração? Mas aqui ele coloca a oração em primeiro lugar e o ministério da palavra em segundo lugar. O que entendemos com isso? É a importância da oração na vida de um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Ao nos lembrar do Jardim do Éden, nós podemos imaginar todo aquele ambiente, aquele habitat perfeito na criação de Deus, quando o próprio Deus disse: tudo que Deus fez era bom. Adão e Eva podiam desfrutar de um paraíso, de algo espetacular que nós não temos nem a ideia, a imaginação. Podemos ter ínfima percepção quando estamos num lugar bonito, na natureza, num lugar aprazível, num lugar onde temos condições de satisfazer as nossas necessidades, como uma boa água, um lugar para refrescar o nosso corpo, para nos refugiar à noite. Este deveria ser o Jardim do Éden. Mas o mais importante não era as circunstâncias externas. O mais importante para nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo era a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus antes da queda do pecado. Eles tinham a companhia de Deus, e isso era o mais importante. Eles andavam com Deus, e isso era o suficiente para trazer um bem-estar
todo especial. Assim também podemos imaginar o céu, aonde após a morte ou arrebatamento da igreja, muitos ficam pensando nas coisas dessa Jerusalém celestial, mas devemos pensar que o mais importante deste lugar vai ser a comunhão com Deus, a presença de Deus nas nossas vidas. Infelizmente, com a entrada do pecado, houve a separação, houve a desarmonia, houve uma indisposição, houve uma vontade contrária, houve a apostasia, houve uma má interpretação das palavras de Deus através de falsos ensinos, como a serpente fez com Eva e com Adão. E dessa maneira, tudo isso foi quebrado. Tudo isso que antes era perfeito, houve uma separação. O livro de Amós, capítulo 3, verso 3 diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E assim, o homem não estava mais de acordo com Deus. O homem se afastou de Deus. A comunhão foi perdida. E logo, essa situação, ela foi criando para a natureza espiritual do homem uma condição de trevas. Podemos imaginar, especialmente não nos dias de hoje, mas como uma doença que é a catarata, que vai formando aquela película ao derredor dos nossos olhos. E essa película, ela não destrói o olho, mas ela produz uma cegueira completa quando não tem os recursos necessários da moderna medicina, que hoje é um procedimento tão simples que os médicos oftalmologistas, eles operam, tiram essa película e a pessoa passa novamente a enxergar perfeitamente. Antigamente não tinha esses recursos. Isso ocasionava a cegueira em muitas pessoas. Isso tem também uma aplicação espiritual. A catarata do pecado vai se instalando nos olhos das pessoas e isso cria uma cegueira espiritual. Mas, graças a Deus, que Deus sempre tem pessoas que voltam-se para Ele. Deus sempre tem os chamados heróis da oração, pessoas com vida piedosas, pessoas que têm orações fervorosas que influem nos destinos deste mundo. E temos a citação logo no livro de Gênesis, no capítulo 5, desse personagem que foi Enoque. Enoque restabeleceu essa comunhão com Deus. E foi uma comunhão tão íntima que Deus o levou para si. Assim poderíamos citar a vida de Noé, aquele homem que construiu aquela arca, que foi ridicularizado por 120 anos, mas ele tinha a fé nas promessas de Deus. Ele conseguia enxergar o invisível e Deus o retribuiu com aquele grande acontecimento do dilúvio. E somente ele e suas famílias foram salvas. O mesmo podemos falar de Moisés, uma vida de oração. E quem não poderia falar do Senhor Jesus Cristo, que sendo 100% Deus, 100% homem,
na sua humanidade, Ele nos mostrou o modelo de sempre se recolher para ter um momento de comunhão com Deus. Quanto tempo você, prezado ouvinte, tem de comunhão com Deus? Você costuma praticar a chamada oração silenciosa, o momento a sós com Deus, onde você pode orar, ler a sua palavra e assim se preparar diariamente para as lutas espirituais que nós todos temos que enfrentar. Por isso, Deus instituiu nesta comunhão com os homens a oração. O Senhor Jesus, no chamado Sermão do Monte, capítulo 7, versos 7 e 8, Ele pôde dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque, infelizmente, poucos fazem progresso na vida espiritual. O que falta para haver um crescimento na vida espiritual? Poucos têm prazer nas coisas espirituais. Por quê? Porque existe a negligência na oração. O crente que não busca o Senhor na oração, ele vai perdendo a comunhão e essa satisfação de servir a Deus. Por isso o salmista, no Salmo 139, verso 23, ele dizia: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Daí a importância da oração. A oração, ela vai fazendo com que o crente ele tenha um crescimento espiritual. Ele seja uma figura, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Senhor vai trabalhando em nossas vidas, vai fazendo algo invisível no nosso coração, e dessa maneira o resultado da ação de Deus nas nossas vidas é sentido. A grande questão dos dias atuais é: por que existem poucas conversões? Por que hoje não existe tantas manifestações dessa transformação espiritual, desse novo nascimento? Porque falta fervor na oração. O Senhor Jesus, Ele dava muita importância à oração. O Senhor Jesus é o sumo sacerdote que está à direita do Pai. E diz o livro de Hebreus, capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus, Ele quer essa disposição da nossa parte, assim como os apóstolos, nesse texto de Atos capítulo 6, eles disseram: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E quando fazemos isso, as coisas de Deus vão nos atingindo em outras atividades, vai sendo preenchida as nossas necessidades, tanto materiais como as necessidades espirituais. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4,
verso 19: e o mesmo Deus, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Todas as vossas necessidades, quando temos uma vida de oração. O que poderia classificar como empecilhos para que Deus não responda às nossas orações? Os empecilhos fazem malograr os nossos esforços, e poderíamos citar o espírito profano. Um grande exemplo foi o exemplo de Esaú, porque por um prato de lentilha, quando ele estava com uma fome física, ele vendeu o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó. Ele colocou o profano diante do santo, e quando ele se arrependeu, já era tarde. Quantas pessoas também podem incorrer neste mesmo erro, trazer as coisas profanas para a presença de Deus, e Deus não atende esses pedidos, porque existem esses impedimentos, esses empecilhos. Da mesma maneira, poderíamos citar a carnalidade. As pessoas querem honra nas coisas de Deus, não buscam a humildade. São como aqueles filhos de Zebedeu, quando uma mãe pediu para o Senhor Jesus que um deles queria que no reino da sua glória sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. E isso não foi bem colocado, porque o espírito de carnalidade, ele, como diz Tiago capítulo 4, verso 2 e 3, diz que nós pedimos coisas para os nossos deleites e Deus não nos atende. Da mesma maneira, quando Israel estava no deserto, murmurava por causa dos alimentos, Deus enviou cordonizes, uma situação de carnalidade. Assim também, quando Israel era governado pelos juízes, eles quiseram se assemelhar aos povos que estavam ali em Cananéia, na terra prometida. Olharam para aqueles povos, viram que aqueles povos tinham seus reis e pediram para Samuel um rei, e Deus deu Saul, e Saul não foi um bom rei para a nação de Israel. Da mesma maneira, podemos ver na carnalidade de um grande profeta como foi Elias. Depois de ter grandes conquistas espirituais, ele ficou deprimido pela palavra da rainha Jezabel, e diz a palavra de Deus que ele pediu a morte. Como um servo de Deus poderia pedir a morte? Assim como Pedro pediu para o Senhor Jesus se afastar dele, assim como aconteceu também com Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo. Tudo isso são impedimentos para que as nossas orações não subam ao trono da graça. Desobediência é um outro empecilho que acontece. Era apenas para Moisés falar com a rocha, para dar água para o povo. Mas Moisés, pressionado pelo povo, ele perdeu um pouco a sua compostura, e de vez de falar com a rocha, ele bateu com uma vara na rocha. Da mesma maneira, houve um empecilho na vida de Davi, por causa do seu adultério com Betseba. Nasceu aquela criança, e Davi orou a Deus, jejuou, mas Deus não permitiu que aquela criança nascesse. Tudo isso são empecilhos
que pode ocorrer, como, por exemplo, a tolerância do pecado na nossa vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. As pessoas vão mudando, mas Deus, Ele preserva a sua identidade, a sua pessoa, e Ele não tolera o pecado. A falta de cooperação também é um impedimento para as nossas orações. Quando Moisés estava ali no Mar Vermelho, praticamente numa encruzilhada, atrás estava o exército de Faraó, na frente estava o grande Mar Vermelho, e ele começou a clamar a Deus, e Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marcha. Era algo que Moisés precisava, não agora mais orar, mas agir, tomar um posicionamento. E muitas das vezes essa falta de cooperação também faz com que aconteça um empecilho, um impedimento nas nossas vidas. Por isso, a importância de orar. Que você, prezado ouvinte, tenha essa percepção e busque, habitue-se a ter momentos de oração a sós com Deus, orações coletivas na igreja, e com certeza Deus vai se agradar, porque Deus é galardoador daqueles que lhe buscam. Senhor, que a importância da oração, ela seja algo que esses valores sejam restaurados, restabelecidos, para que a ação poderosa do Teu Santo Espírito seja notório na vida daqueles que são Teus. Ajuda, Senhor, o Teu povo a entender este importante exercício para a alma. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.